Acho que caiu. Caiu, gente. Ai, que droga. Caiu. Se você já ouviu falar em algum lugar. Olha, eu acho que eu já vi alguma coisa na internet, mas nada muito mais a fundo assim. Bom, basicamente somos uma. Fórmula SAI é uma competição, assim. Não é uma competição, é um estilo de projeto no qual a gente constrói o carro também. A gente tem um ano para construir um carro e a gente é do Fab Racing, a gente é da Unesp de Bauru e a gente constrói o carro em um ano e vai para a competição sempre no final do ano. Esse ano, devido à pandemia, vai dar uma adiada e a gente constrói o carro e a gente tá no processo ainda de um pouquinho por causa da pandemia e tudo mais. Mas a gente tá nessa luta aí para tentar. Só explicando mais ou menos como é o nosso projeto. E eu sou a diretora lá de freios. É, e acho que é isso. E então, o carro de Fórmula SAI ele é bem mais leve do que de Fórmula 1, por exemplo. E Uhum. então eu queria saber, é uma dúvida de todo o Fab Race, assim, se você teria coragem de dirigir o nosso carro. Ele é menor, mas eu juro que ele é super seguro. Mas é uma dúvida do Fab Racing, se você teria coragem de dirigir o nosso carro. Ah, que projeto bacana. Claro, acho que teria sim. Eu acho que todo piloto tem que ter coragem para pilotar qualquer tipo de carro, né? Então, claro que teria. Uhum. É um carro produzido pela mesma, mas eu juro que é super seguro. Ninguém nunca sofreu nada, então é Mas, tranquilo. mas e quando vocês vão para a corrida no fim do ano, vocês mesmo que pilotam? Sim, sim. Ah. Seleciona 5 pilotos e esses 5 pilotos podem fazer as provas do automobilismo, assim. E aonde que é? É um autódromo? É no É, é, autódromo que vão? é em Piracicaba, no Ah, ECPA, imaginei. que chama. Imaginei que fosse lá. Sim. Aí lá a gente faz as provas tanto estáticas quanto dinâmicas e a pontuação já sai lá. Ah, que legal. Vou Eu vou abrir acompanhar para vocês perguntas agora. agora. Bruna, eu tinha perdido. A gente vai. A gente está pensando em trazer várias inovações, assim, e aplicando no carro. E mesmo com a pandemia, a gente tem uma esperança de que a gente vai conseguir muito bem. Vai sim. Se precisarem alguma coisa, pode chamar. Mandei perguntas aqui, então. Nossa, muito obrigada. A gente vai chamar, sim. É, Pensando assim, Bruna, como está sendo a sua preparação para 2021? Você falou que já está fazendo alguns treinos e tudo mais, mas como está sendo a sua preparação completa assim para 2021? Bom, eu durante a semana, quando eu tô em casa, né, eu faço academia com personal, com acompanhamento de personal 3 vezes por semana. Nos outros 2 dias eu faço alguma outra atividade. Eu gosto de fazer bike ou corrida fora, né, da academia. Eu também passo quase todas as tardes no simulador treinando para a corrida da W Series virtual que tá tendo toda semana, né? Inclusive, acho que vai acabar daqui 3 ou 4 semanas, se eu não me engano. Basicamente é isso, né? Quando eu já fiz alguns treinos de Fórmula 3 também aqui no Brasil
e também estou me programando para fazer mais alguns até o fim do ano. Meu objetivo também era fazer algumas corridas do campeonato de endurance que tem aqui no Brasil para me manter competindo e também tentar fazer algumas etapas do campeonato de Fórmula 3 aqui no Brasil mesmo, para continuar nativa, né, e o máximo preparada para quando começar o campeonato ano que vem. Agora é um pouco... E Ai, travou de novo. Oi. voltei. Pronto. Deu? Conta pra gente um pouquinho de como estão os resultados na W Series Online, como tá sendo esse processo de fazer tudo via EAD, assim. Bom, as 4, 5 primeiras etapas que teve, meus resultados não foram muito bons, porque a gente tem 3 corridas, né? Todo fim de semana. Uhum. Faz a classificação, corre a primeira, aí tem o grid ao contrário, no caso, para a segunda, e aí faz uma classificação de novo e corre a terceira etapa. Não me lembro agora, nas 4, 5 primeiras etapas, eu quase não consegui terminar as corridas, porque o virtual, claro que ajuda a preparar o piloto, ajuda a trazer um conhecimento para o piloto quando o piloto não consegue treinar na pista real, mas é muito mais fácil assim em corrida tu bater, né? Por ser virtual e Uhum. por tu não ter totalmente o controle do carro, tu não consegue sentir todo o carro como tu sentiria numa corrida de verdade, né? Então, teve pouquíssimas corridas que eu consegui terminar nessas primeiras etapas do virtual, por todos esses motivos que eu falei, e acabei não somando muito ponto, né? A última etapa, que foi em Watkins Glen, foi o meu melhor resultado. Terminei as 3 etapas da corrida no top 10 e consegui somar alguns pontos. E espero agora, nas próximas que tem até o fim do campeonato, terminar também na frente para somar o máximo de pontos possíveis. Ó, Bruna, me mandaram uma pergunta assim: tem algum motivo específico pelo qual você optou pelo caminho da Indy ao invés de mirar na Europa? Uh, Bom, o principal motivo por eu ter ido competir nos Estados Unidos foi porque quando eu parei de competir, quando estava subindo de categoria, no caso da Fórmula 4, a sul-americana, ou eu continuava competindo no Brasil de turismo, que é o que tem ainda até hoje, né? Muito forte aqui no Brasil, ou iria para a Europa ou Estados Unidos. Mas como eu não tinha condições financeiras para bancar um campeonato na Europa, nós optamos por Estados Unidos por conseguir bancar lá e também ser um campeonato de nível muito alto, né? E que tem uma escadinha toda certa também que leva o piloto para a Fórmula Indy, né? Então esse foi o principal motivo. Mas eu acredito que o fato de qualquer piloto que seja escolher quando sai do Brasil optar por Estados Unidos ou por Europa, não muda o fato de que lá na frente o piloto possa mudar a direção, né, e competir depois em outro campeonato, tanto em algum lugar como em outro, que é o que acontece com vários pilotos, né? Sim, sim. Bruna, quem você enxerga como as pilotas com chance da Fórmula 1 no futuro próximo? Como as pilotas ou pilotos? Pilotas. Bom, eu acho que tem muitos nomes, né? Eu acho que os principais dele, claro que eu também venho buscando e é meu sonho chegar lá um dia, né? Mas eu sei que tem mais pilotos que estão em níveis mais altos, né? Assim como, por exemplo, a Tatiana Caldeirão, acho que seria o primeiro nome, que ela já competiu de Fórmula 2 ano passado, e ela tá mais no meio, né? No caso, por ter competido em Fórmula 2. E acho que Jamie Chadwick, que foi a campeã da W Series, é um grande nome, né? Por ter ganho a W Series, esse ano ela vai competir de Fórmula 3 regional
na Europa pela Prema, então eu acredito que esses seriam os dois nomes que têm chances mais próximas de conseguir chegar lá um dia. É, mais uma pergunta aqui. Você notou alguma diferença no ambiente de trabalho entre a W Series por ter mais mulheres e outras categorias que você correu? Não, eu acho que o ambiente de trabalho, tudo que acontece no ambiente de corrida, né, é o mesmo. Claro que o clima fica um pouco diferente por ser só mulheres, não. Nas outras, por exemplo, nos Estados Unidos era só eu de menina e os outros todos meninos, no caso, né? Uh, um pouco o clima, o ambiente, assim, fora da pista muda, mas nada em relação profissional, né? Tudo que acontece na W Series, o fato de tu ter que trabalhar com engenheiro, tudo que acontece lá acontece do mesmo jeito nas outras equipes que eu trabalhei, e categorias, no caso. Uhum. O Arthur tá perguntando, tá pedindo para você contar um pouco mais sobre como é o carro da W Series, o chassi, como é, como é em relação a fórmulas convencionais, assim. Bom, o carro da W Series é um Fórmula 3, o chassi da marca é Tatus. É o mesmo que o Fórmula 3 regional, que corre na Europa, né? É um carro novo. O câmbio é borboleta, são 6 marchas. O motor é 270 cavalos, se eu não me engano. Então é um carro bem forte, chega a uns 230 quilômetros por hora. Então acho que essas são as principais diferenças, né, do que os carros que principalmente vocês, né, estão acostumados. Toda a aerodinâmica é maior do que isso, que é o que faz o carro ser rápido e aguentar todas as corridas. E, Bruna, conta pra gente quais são os seus próximos objetivos dentro do automobilismo. Bom, o meu objetivo principal agora é conseguir ir bem na W Series, né? Se Deus quiser brigar por vitórias, pelo título, para depois disso conseguir subir carreira e conseguir ir avançando, né? Uma pergunta aqui que me fizeram sobre a dificuldade de conseguir patrocínios aqui no Brasil, porque não é um esporte que tem muita visibilidade. Você acha que é ainda mais difícil você conseguir uma visibilidade por ser mulher? Não, eu acho que, inclusive, o fato de ser mulher às vezes pode chamar até mais atenção, né? Por ser mulher e estar competindo nesse esporte do que um homem. Mas, claro que nada muda o fato, não adianta só ser mulher, né? Tu tem que estar competindo na frente, tem que ser competitiva, né? Então, acho que esse é o principal fator. Mas eu acho que também, além de pouca visibilidade, o que falta muito ainda nesse meio é as empresas enxergarem a gente como um produto, né? Também, não só como o piloto. Claro que tem todo o trabalho de andar na frente, de andar bem, de se dedicar a isso, mas envolve muita coisa por trás, né? Como, por exemplo, divulgação de marcas que todo piloto poderia e pode fazer, né? Que acho que também falta um pouco isso. Eu não tô te ouvindo. Entendi. E agora é uma pergunta polêmica. Ela ajuda a dar uma. Ah, você consegue me ouvir agora? Eu acho que a tua ou a minha tá atrasada. Eu consigo te ouvir mais atrasada. Pode Tá. continuar. Bruna, você acha que a W Series ela ajuda na visibilidade do esporte, a visibilidade das mulheres no esporte, ou você acha que é uma coisa que segrega? Porque é uma tem muito lados opostos, muitas pessoas que pensam de um jeito, pensam do outro. Como você pensa sobre isso? Saiu muita coisa sobre isso quando a W Series foi lançada, né? Pelo fato de estar segregando o esporte, mas a minha visão sempre desde o começo, quando lançou a categoria, foi que não, a W Series é uma grande oportunidade para todas as pilotos e para a equipe também, né? Claro que até a W Series
por exemplo, eu e todas as meninas competimos só com homens, ou o misto, como você fala, né? Aham. E depois, quando nós sair da W Series, também vamos continuar competindo só com homens e com mulheres todos juntos, né? Mas a W Series não surgiu para segregar, ela surgiu para dar oportunidade para nós poder estar competindo nesse nível. Como eu falei antes, eu, por exemplo, não teria condições, sem um patrocínio, de estar competindo num campeonato de alto nível como é a W Series, né? E acredito que é assim para todos os pilotos. E como a W Series também ela premia em dinheiro as pilotos, é mais uma forma de poder ajudar financeiramente todos as pilotos para quando sair de lá poder ainda continuar competindo, né? Então eu acho que é uma grande oportunidade para todo mundo que está lá. Sim, sim, com certeza. Eu vou abrir para mais perguntas aqui. Bruna, como você falou que tem um sonho de ir para Fórmula 1. Tendo uma perspectiva assim, do como você está crescendo, de como você cresceu, quando você acha que você consegue estar dirigindo lá e representando o Brasil na Fórmula 1? Bom, acho que esse é o meu sonho desde pequena, né? Mas eu sei também hoje as dificuldades que é poder chegar na Fórmula 1 algum dia, tanto financeira como tudo que envolve chegar lá. E claro que o quanto antes, né? Esse é o sonho de todo piloto, o quanto antes chegar lá. Mas o objetivo é estar sempre trabalhando e competindo na frente e num nível alto para poder que isso aconteça o quanto antes possível. A Mariana, ela perguntou se tem diferença entre os treinos físicos dos homens e das mulheres no automobilismo. Se eles têm que treinar alguma coisa diferente, são os mesmos ou se os treinos são iguais. Bom, eu sempre me preparei sozinha, né? Mas eu acredito que seja os mesmos, porque apesar de ser homem ou mulher, tudo que envolve no corpo do piloto é o mesmo, né? Por exemplo, pega muito pescoço, o piloto tem que trabalhar muito pescoço, muito antebraço, muito braço, né? Muita resistência também para aguentar todo o tempo de corrida, né? Então eu acho que isso é independente se é homem ou se é mulher. E aqui, como uma última pergunta para a gente encerrar, a Débora está perguntando como faz para entrar em contato com as equipes e tentar um estágio. Eu acho que mandando e-mail para as equipes é um bom começo. Tem muitas equipes também que, principalmente na Europa, os Estados Unidos, que abrem programas de seleção para engenheiros para trabalhar 6 meses ou um ano. Então, eu acho que isso é uma boa oportunidade. Perguntaram aqui, durante essa quarentena, a gente fica muito tenso, a gente fica muito com pensamentos a milhão, assim, e fica muito preocupado. O que você faz para se distrair durante essa quarentena? Dos hobbies que você tem? Ai, olha, não sei, a minha cabeça também fica assim, como tu falou, um milhão, um monte de pensamento, querendo que volte tudo ao normal o quanto antes. Mas as coisas que a gente fazia, bastante coisas que a gente fazia antes, agora não está fazendo. Então eu tento, às vezes, quando minha cabeça tá muito agitada, ontem, por exemplo, eu passei a tarde pensando muita coisa, o que eu gosto de fazer é fazer exercício físico. Uh, faço alguma coisa tipo uma bike ou uma corrida que ajuda a, a relaxar um pouco. Então, isso vem me ajudando bastante. Perguntaram aqui também
qual é a chance de correr turismo no Next Season? Como você vê essa diferença? O Bom, João Paulo perguntou. bom, não vou falar, né, do Next Season, porque vocês têm que assistir o programa para saber o que acontece, mas sim, é bastante diferente o carro de turismo para o Fórmula, que é o que eu sou acostumada a andar, né? Que é o que eu tenho bastante experiência. Muda bastante por causa do tipo de tocada que o carro exige, né? A fórmula é todo diferente. Então, quando o piloto sai de fórmula ou sai do turismo para fórmula e vice-versa, o piloto tem que se adaptar a tudo que está acontecendo para continuar sendo rápido, né? Eu acho que essa é a principal diferença, né? A diferença dos carros e a forma como o piloto tem que pilotar e se comportar por causa disso. O Marcelo está perguntando, caso você fosse de uma equipe do Fórmula, em que área você escolheria trabalhar do carro, assim? Por exemplo, a área de... Como foi a pergunta? se você fosse de uma equipe da Fórmula SAI, por exemplo, que é dividida em várias áreas, por exemplo, uma área que cuida do motor, uma área que cuida do chassi do carro. E, então, tá perguntando em que área você trabalharia. Eu gostaria de ser um dos 5 pilotos. Boa. Bom, gente, é isso. Bruna, muito obrigada pelo tempo que você disponibilizou. É muito importante a gente sempre lembrar dessa representatividade feminina e da importância dela, da gente das mulheres estarem conquistando cada vez mais espaço, estando aonde deveriam estar de fato, que é onde elas querem. Então, muito obrigada mesmo. E se você puder dar algum recado para as futuras pilotas ou futuras engenheiras, dá pra gente, por favor. Bom, obrigado primeiro pelo espaço também, poder compartilhar um pouco com vocês toda a nossa trajetória, né? Não só minha, como a de vocês também. E o recado que eu posso passar para quem vive desse meio, né? Assim como pilotos, como engenheiros, como você falou, é que a gente sabe que nada é fácil, né? E não ia ser o automobilismo que seria fácil, né? Então, apesar de todas as dificuldades e todo o trabalho duro que isso exige, é sempre continuar lutando e trabalhando, se esforçando o máximo, sempre querendo dar o melhor na pista, buscar o melhor para o carro, para estar sempre em busca de vitórias. E boa sorte para vocês também, né, no campeonato. Muito obrigada. Boa sorte na W Series online também. Em 2021, tenho certeza que você vai chegar arrasando, Bruna. Obrigada. Obrigada, gente, por terem assistido a live. Beijão, boa noite para vocês.